Oi gente, graça e paz, passando aqui para gravar mais um vídeo, né? Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem e que Deus possa abençoar você e sua casa. Hoje a palavra que nós vamos refletir se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo número 33. Essa palavra que Deus tem para o seu coração hoje. Antes de refletirmos sobre a palavra, eu já quero pedir você que não é inscrito no canal para se inscrever. É só você vir aqui embaixo, clicar nesse botãozinho vermelho e se inscrever e compartilhar com seus amigos, né? Porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para vocês. Hoje nós vamos refletir em Êxodo, no capítulo 33, que fala muito no meu coração. Quando nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 33, nós vamos ver o Senhor falando para Moisés, né? Que ele não iria com Moisés para a terra prometida, que ele não iria conduzir aquele povo para a terra prometida, porque aquele povo se inclinava para um Baal. Mas antes de entrarmos nesse ponto, né, é interessante nós trazemos aqui o relato histórico todo, né? Vamos ver que aquele povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam, antes de estar no deserto, né? Eles estavam no Egito, eles foram para o Egito acompanhando José, né? Só que a palavra nos fala que depois dos anos passares, José ele morre. E com a morte de José, o novo faraó do Egito, né? Ele já não temia o povo de Deus, ele já não temia Deus. E por isso ele colocava um jugo pesado sobre aquele povo, para que aquele povo viesse diminuir. A vontade de Faraó, né, era com que o povo de Deus viesse diminuir naquela terra. Mas vamos ver que quanto mais ele pressionava o povo, mais o Senhor abençoava e mais aquele povo crescia e prosperava. Vamos ver que nesse cenário de escravidão, né, que nasce Moisés, e também é um cenário de morte, porque mais uma das propostas de Faraó era que matasse os meninos, né, para que aquele povo viesse a diminuir. Mas vamos ver que o Senhor ele tinha um plano sobre a vida de Moisés. E por mais que Faraó quisesse que ele morresse, né, o plano do Senhor era maior. E vamos ver que Moisés, irmãos, ele cresce, né, a palavra nos fala que ele ainda cresce como filho da princesa, né, que era filha de Faraó. Ele cresce com toda a ciência e com todo o conhecimento, né, do povo de Faraó. Só que em certo momento, ele vendo o povo de Deus ser escravizado, né, a palavra fala que no momento de fúria, ele mata um dos egípcios. E essa atitude errada de Moisés, né, faz com que Moisés tenha que fugir para o deserto. Só que ainda havia, né, uma promessa sobre o povo de Deus. Ainda havia uma promessa de uma terra. E Deus não tinha se esquecido da promessa, né? Deus não tinha se esquecido da promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. E aquela promessa ainda estava de pé. E diante desse cenário, diante ainda da promessa que existia, a palavra nos fala, né, de quanto Deus ele se apresenta a Moisés e manda com que Moisés volte para o Egito, né? Porque ele ia usar Moisés como libertador daquele povo. E nós vemos, né, a Bíblia nos relata, convido vocês a fazer a leitura sobre todo o processo que Moisés teve que atravessar para que viesse tirar o povo. Mas o ponto crucial que eu quero falar com vocês hoje está em Êxodo 33 e um pouquinho também em Êxodo 32, porque nós vemos em Êxodo 32 quando Moisés ele está lá no monte falando com o Senhor, o povo de Deus está lá embaixo reclamando, né, porque Moisés está demorando. E eles pedem a Arão para criar um ídolo, né? Para criar um Deus para ele, para que eles pudessem adorar. E eles criam o bezerro de ouro, que é uma passagem muito conhecida. E vamos ver que aquele povo ele se prostra a adorar aquele bezerro. Quando eu leio essa passagem, o Senhor fala comigo, né? Para que nós venhamos tomar cuidado com os ídolos que nós tenhamos criado, né? Muitas das vezes nós imaginamos os ídolos como algo que o homem formou, uma imagem, uma coisa assim, e a pessoa se adora aquilo. E de fato, isso é um ídolo. Mas tudo aquilo também que você coloca como primordial na sua vida, tudo aquilo como você coloca como primeiro na sua vida, aquilo também se torna um ídolo para você, né? E vamos ver que o primeiro, primordial na nossa vida deve ser Deus. E vamos ver que Deus ele fica irado com aquela atitude do povo, né? Aquele povo que ele tinha libertado, aquele povo que ele tinha feito grandes maravilhas para aquele povo, agora eles estão adorando uma imagem. E vamos ver que isso faz com que Deus fique irado e manda com que Moisés desça. Eu acho interessante ver Moisés no tempo todo, Moisés conversando com Deus. Nós vemos isso no livro de Êxodo o tempo todo, a conversa de Deus com Moisés. Eu quero dizer para vocês que aquela conversa de Deus com Moisés é oração. Vamos ver que Moisés era um homem que ele orava. Ele era um homem que falava com Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus que em certa passagem a palavra fala que o rosto dele vinha até resplandecendo, né, a presença de Deus, a glória de Deus. Sabe o que eu entendo sobre isso? Quando nós buscamos muito o Senhor, né? Quando nós temos muita intimidade com Deus, de fato, nós venhamos aparecer com Ele, né?
O nosso brilho do Espírito Santo, ele resplandece em nossa vida, porque nós ficamos convivendo com o Senhor. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós parecemos com Ele. E vamos ver que isso aconteceu com Moisés. E Moisés, ele desce, né, daquele monte e vai estar lá embaixo, repreende o povo. E a partir daqueles versículos, vamos ver Moisés o tempo todo intercedendo a Deus pelo povo. Moisés pedindo a Deus para que viesse perdoar aquele povo e viesse considerar aquele povo como um povo dele novamente. Eu acho interessante nós vermos isso, né? Porque muitas das vezes nós assumimos na nossa vida, né, a postura do juiz. Nós queremos julgar o outro, né? Mas esquecemos que nós devemos mediar por outro. Nós devemos pedir o Senhor pelo outro, né? Se o outro está mais fraco que nós devemos pedir o Senhor para que venha ter misericórdia. Vamos ver que é isso que Moisés faz o tempo todo, a conversa dele com Deus. Em Êxodo 33, o Senhor fala com Moisés, depois de Moisés interceder, Moisés pedir que o povo herdaria a terra. O propósito do povo seria alcançado, só que Deus não iria com ele. A presença de Deus não iria acompanhar. Deus iria mandar um anjo. Eu acho muito interessante, né, que nós vemos Moisés respondendo ao Senhor. E a resposta de Moisés é: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu acho interessante, eu acho importante você refletir sobre isso. Você jovem que está me ouvindo, venha refletir sobre isso. Vamos ver que a proposta de Deus era uma proposta boa sobre a vida de Moisés. Ele está falando com Moisés: Moisés, vocês vão chegar onde vocês querem, só que eu não vou. Mas o propósito vai ser alcançado. Mas Moisés, muito mais do que querer o propósito ser alcançado, ele queria que o Deus, dono do propósito, estivesse com ele. Ele queria que o Senhor os acompanhasse. Isso que eu quero refletir com vocês hoje, né? O que você tem posto como primordial na sua vida? Alcançar os seus propósitos, os seus objetivos ou a presença de Deus sobre a sua vida? Vamos ver que a propósito de Deus é chegar na terra prometida e sair do deserto. Moisés prefere ficar no deserto, mas ficar com a presença. O que eu quero dizer para vocês hoje com esse vídeo, né? É o que vai fazer a diferença na vida de vocês que estão me assistindo, o que dá a bênção sobre a nossa vida. Não é alcançar o nosso objetivo, as nossas metas, mas é ter a presença de Deus conosco. Moisés, ele valorizava aquela presença, né? Ele valorizava a presença de Deus, tanto é que ele chega a falar com Deus: se sua presença não for conosco, o que não vai ser diferente com o do povo? O que nós vamos ser de diferente? Sendo que a tua presença é o que faz a diferença em nossa vida. Quero dizer para você, jovem que está me assistindo, né? O que faz a diferença sobre a sua vida é a presença de Deus. Não vai ser a faculdade dos sonhos, nem o casamento dos sonhos, nem a vida dos sonhos. Mas o que faz a diferença em nós, irmãos, é a presença. É ter Deus conosco, né? Saber que o Senhor está nos acompanhando. E Moisés, ele entendia essa diferença. E vamos ver, por ele entender e por ele clamar o Senhor permite com que a presença dele acompanhe o povo. O Senhor vai com eles, porque Moisés valorizava tanto a presença que Deus, ele manda a presença com Moisés. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje que está assistindo o meu vídeo: você tem valorizado a presença de Deus? Você tem valorizado aquele sacrifício que Jesus sofreu para que eu e para que você pudéssemos ter vida? Você tem valorizado estar tempo com Deus? Vamos ver que Moisés, ele valorizou isso, né? E por isso ele foi um grande homem de Deus. Se você quer ser uma grande pessoa, né? Primeiramente, valorize a presença de Deus que está sobre a sua vida. E que Deus, ele possa abençoar você e toda a sua casa, que vocês possam ter uma semana abençoada, que vocês fiquem na graça, graça e paz.